Galera, que jogo, hein? Jogo histórico pelo Campeonato Brasileiro, né? Um jogo atrasado aí do Brasileirão. Tivemos Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, em jogo histórico, jogo de 8 gols, né? Jogo de idas e vindas, jogo de viradas. A equipe do Corinthians estava perdendo por 2-0 e conseguiu virar 3-2. O jogo chegou 3-3, 4-3, 4-4, galera. Grande jogo hoje que tivemos, né? Pelo menos em números de gols aí, na minha opinião, foi um jogão, galera. Eu queria que vocês colocassem nos comentários também a opinião de vocês sobre esse jogo do Corinthians e Grêmio. Na minha opinião, galera, na final aí do jogo, teve um pênalti aí bem duvidoso. Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí, foi pênalti ou não foi aí para a equipe do Grêmio, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar a galera aqui do Linha de Passe falando tudo sobre essa partida. Fiquei. Vocês decidem. Eu cedo a palavra ao professor Calçade, que é o mais sábio aqui. Boa noite a todos. Você faz todo sentido o seu início, porque a diferença, a gente só olha para o placar, a gente no Brasil analisa o jogo pelo placar e pela emoção da partida. Então a partida com 8 gols, ela é emocionante, porque algo aconteceu ali. Ou ela foi no topo da organização e gerou emoção e muitos gols, ou ela foi um jogo aleatório, desorganizado e tal. Infelizmente, é a segunda opção, né? Foi um jogo assim, se você olhar só para o placar, você não olha para o jogo, só analisa placar, tudo bem. Como a nossa missão profissional é olhar para o jogo, porque se a gente não olhar, eu não entendo o que nós estamos fazendo aqui, eu sou obrigado a dizer que foi um negócio assim, amigos do Renato Augusto contra amigos do Soares. E né, foi o que a gente viu ali. Se você duvida disso, todos os gols do Grêmio aconteceram no momento que o Grêmio teve posse de bola, nos últimos 30 metros, presta atenção, e resolveu trocar passes. Não, isso é 1-2, Esse né? é 1-2. É o básico do futebol. Ó. Esse é o primeiro. Toca, e passa tchau. para receber a devolução. Com uma facilidade. O Grêmio faz 2-0 e larga completamente o jogo. Larga, abandona. Fala assim, putz, agora aqui atrás nós vamos fazer meia dúzia no E Corinthians. aí tem uma virada épica no E aí o Corinthians faz aos 45, aos 49, aos 51. Mas, ó, dá uma olhada. Também é uma bola que vem sem nenhuma oposição, sem marcação, na maior tranquilidade do mundo, né? E aí a primeira jogada do Pedro consegue fazer uma jogada e tal, vem o pênalti, realmente foi, e ali o Corinthians está tomando 2-0 do Grêmio, se atira para a grande área gremista, e aí ele expõe as deficiências do Grêmio. O Grêmio fez isso até 2-0, e aí foi o Corinthians que fez até o final, mostrando o vazio da defesa gremista. Porque, você imaginar que um time que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio, tomou 31 gols, o líder tomou 14, que é o Botafogo, tem um descompasso aí. Nossa. É muita coisa. E então, o jogo expôs o momento das duas equipes, embora o Grêmio seja terceiro, e ele vem com certo favoritismo contra uma equipe que hoje tem como objetivo não cair. Mas, levantou nesse primeiro tempo, no final, levantou na área do Grêmio, caixa. Então, foi um jogo que os dois falharam muito. Mas quem quiser ficar só com o placar, Jean, pode abraçar. Pois é, o que eu acho, né, Calça, é óbvio assim, ninguém está discutindo que o jogo foi emocionante, que o jogo foi emocionante, que o jogo foi legal de assistir. Claro Isso é outra coisa, né? E não tem nada a ver com as qualidades ou as deficiências dos dois times. Eu concordo plenamente com o que disse. Mais um, Avinho, Exato. E nesse, acho que é um típico caso em que você tem deficiência e você tem uma qualidade monstruosa. Porque poucos jogadores fariam esse gol que o Soares fez. Então, é claro que você teve também coisas boas, mas chamou a atenção a fragilidade defensiva das duas equipes, a fragilidade na marcação. Para mim, isso não se discute muito. No fim das contas, foi um jogo muito divertido para a gente assistir, foi um jogo muito legal, com muitos gols. Mas o curioso é que o resultado acaba sendo um resultado ruim para os dois times, né? Porque a gente poderia terminar essa partida, com o Grêmio podendo jogar na quinta-feira contra o Palmeiras para assumir a vice-liderança do campeonato e se tornar na quinta-feira já o perseguidor do Botafogo. Isso não aconteceu, porque o Grêmio empatou, está a 4 pontos do Palmeiras. Mesmo que vença, o Grêmio continua
atrás do vice-líder e, portanto, não se tornará na quinta o perseguidor. E o Corinthians, achei que a rodada foi péssima no fim, porque a vitória do Santos, que pode até parecer boa, porque o Bahia não passou o Corinthians, mas a vitória do Santos deixa o Corinthians a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, assim, o Corinthians que possivelmente podia conseguir uma boa margem, tranquila, para de repente pensar em tirar um pouco o pé no jogo contra o Botafogo, poupar os jogadores pensando na semifinal da Sul-Americana, a 3 pontos da zona do rebaixamento, você não vai poder fazer isso. Ali, ó. Aí, 27 com 24. Do Santos, que é o primeiro na zona do rebaixamento. E um Santos que, diga-se, jogou melhor mesmo, depois a gente vai falar um pouco do Santos, que jogou melhor mesmo do que vinha jogando, não melhor do que o Bahia, melhor do que vinha jogando. Então, nesse momento, o Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Não dá para brincar, né? Nessa situação, mesmo tendo uma semifinal de Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, o Corinthians vai ter que levar o jogo de sexta-feira de uma maneira que talvez não encarasse se tivesse vencido hoje. Essa é a grande questão, né? Até porque são 4 dias separando de um jogo que é, nesse momento, o mais importante da temporada, uma semifinal de Sul-Americana, que será realizada na terça-feira. Pois é, mas aí se você for ver qual que é o principal objetivo, já que o Corinthians está a 3 pontos da zona do rebaixamento, qual seria o principal objetivo do Corinthians? Não cair. Pois é. Então é uma loucura, quer dizer, tivesse vencido hoje, acho que a situação seria bem diferente. Então, acaba sendo um jogo com muitos gols, mas com muitas deficiências, como disse Calçado, e com um resultado que foi ruim para ambos. Primeiro, boa noite a você, Paulo, Jean, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, esse Campeonato Brasileiro, eu acho que tá completamente maluco, né? Você sabe quem é o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa? É o Flamengo, que tomou em 12 jogos 21 gols, o mesmo número de gols que o Grêmio. Fora de casa. Fora de casa. Líder fora de casa, só campanha fora de casa. Tomou 21 fora de casa. Fora de casa, que é o mesmo número de gols do Grêmio, 11º colocado fora de casa, né? Aí você vê um jogo desses. Você olha o Corinthians jogando desde a chegada do Luxemburgo e você vê um time cheio de defeitos, como é o Grêmio. Mas o Corinthians em casa perdeu só uma vez. Tudo bem que deu 4, empatou 6, mas perdeu só uma vez. Ou seja, você olha 11 jogos do Corinthians em casa, fala, é difícil ganhar do Corinthians jogando em Itaquera. Tá difícil o Corinthians ganhar também, né? Mas é difícil ganhar do Corinthians jogando em Itaquera. E você olha o jogo de hoje, primeiro tempo o Grêmio abre 2-0 com, como disse o Calçade, com toque de bola, com bastante superioridade, com jogo de imposição. No único momento em que houve imposição na partida de uma das equipes, porque depois disso o Grêmio larga o jogo. Trocação. E vira um jogo sem meio de campo. Exatamente. Quando você fala da Premier League, você cita os placares sensacionais. Vocês são inglesinhos. Eles têm muito... Você não. Eles têm muito a ver com a construção, o trabalho do meio, né? O jogo bem planejado, bem pensado, com um jogo em que as equipes são agressivas, mas você não encontra espaço com facilidade, onde você olha muito mérito na construção e alguns defeitos do sistema de marcação. Hoje, você tem um jogo que expõe o que são essas duas equipes no campeonato. Um Grêmio que na partida anterior, tendo seu técnico reclamando que tem jogador que não está correndo, que ele podia tirar jogador em 15 minutos, que ele não queria saber. E o Renato não é um cara de passar recado para jogadores, ele é um cara de proteger e jogar com os jogadores. Para ele falar isso, que coisa está complicada. E do Corinthians, que é um dos times mais mal treinados do país. Eu não sei qual é o time mais mal treinado do país, se é o Corinthians ou se é o Flamengo, por motivos diferentes. Não, porque o São Paulo não é um técnico desatualizado, né? O Flamengo tem um elenco espetacular, que é dificílimo de ser gerenciado por questões muitas. E o Corinthians tem um bom elenco que simplesmente não sabe o que fazer quando entra em campo. Porque um Corinthians arrancar um 3-2, eu repito, de maneira épica do primeiro tempo, inesperada, depois de tomar 2-0, e voltar frágil no segundo tempo, não tem nada a ver com a marca histórica do que é o clube atuando dentro de casa. Seja no Pacaembu, seja em Itaquera. Mas esse Corinthians é assim. Então, eu acho que, já te passando a palavra, professor Calçade, a gente teve um jogo de muita emoção. Quem não torce para nenhuma das equipes adorou a partida, se divertiu muito, né? Porque futebol é uma fábrica de emoções. O jogo foi realmente muito, muito emocionante, muito divertido, mas eu imagino que ambas as torcidas, gremista e corintiana, ambas as torcidas,
estão muito insatisfeitas. Sabe o que estão? É a do Grêmio muito, porque esse último lance foi pênalti. É só fazer uma pergunta a essas torcidas. O jogo de hoje te dá segurança? É assim que tem que continuar o resto do campeonato? Para nenhuma das duas torcidas. Sim, porque a E bola foi na essa é a área, grande questão. a bola foi na área do Grêmio, entrou. A bola foi na área do Corinthians, ela entrou. O Grêmio foi você veja, se o Corinthians teve um pouquinho de dificuldade, depois ele entrou facilmente, tocando até no Yuri Alberto, fazendo pivô. Ele conseguiu, com as deficiências que tem para articular o time, que tem muitas, chegar facilmente na área do Grêmio. Tanto que o jogo foi um escândalo assim, do número de finalizações. Aliás, o Data ESPN me passa um negócio bem legal. Eu vou dividir aqui com o fã de esportes daqui a pouquinho. Foi o jogo com o maior número de gols da história da Neoquímica Arena, Neoquímica que é Arena. utilizada desde 2013, né? Superando aquele Corinthians 6, São Paulo 1. O jogo 2015. teve 49 Desse finalizações. brasileiro também, né? Também. 49 finalizações. Às vezes a gente reclama que o time não consegue finalizar. Não finaliza, aí é problema. Quando finaliza, é problema também. Então, como é que você divide? Se é ou não é um problema? É olhando para o jogo, o que o jogo te diz? Quais as respostas que o jogo te dá? Para o corintiano, se prosseguir assim, você está feliz? Toda bola que chega na entrada da sua área vira gol? O problema do Corinthians não é esse jogo. Não é jogo. É a campanha. Outra pergunta. Um time que tem Cássio, que tem Fagner, que tem Gil. Gil não jogou hoje, mas tem o Gil, tem o Lucas Veríssimo, surgiu o Moscardo, tem o Renato Augusto, contratou o Matias Rojas, tem o Yuri Alberto, tem o Wesley, o garoto promissor, tem o Maicon. Tem um bom elenco. Juliano, que fez o gol. Bons jogadores. Você acha que esse time pode estar a 3 pontos da zona do rebaixamento? De forma nenhuma. Então, A é questão isso. é essa. E o Grêmio já está numa outra situação. O Grêmio está no 3º lugar, então você não pode analisar por essa perspectiva corintiana do fundo da tabela. Porém, o jogo de hoje não é um jogo que o gremista pode levar adiante no Campeonato Brasileiro. Falar assim, se ficar assim, está bem. Porque você vai ficar numa situação que, quando o Corinthians vira para 3-2 no final do jogo, a única certeza que havia era: bom, esse placar vai ser modificado algumas vezes no segundo tempo. Não vai ficar assim para nenhum dos lados. O que eu acho que a gente, olhando para o Campeonato Brasileiro, e a tabela de alguma maneira reflete isso, né, Calçade? É que assim, essa deficiência defensiva que a gente viu do Grêmio hoje, a gente tem visto constantemente. Mas o Grêmio é um time que, quando tem a bola, sabe o que fazer com ela, que produz muito bem ofensivamente. É um time que tem volume e, não à toa, está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porque se fosse apenas pela defesa, falta de qualidade da sua defesa, certamente o Grêmio estaria muito mal colocado na competição. Agora, o Corinthians é o contrário. O contrário, não. O Corinthians não tem as duas coisas. Porque o Corinthians, durante muitos anos, se notabilizou por ter uma defesa muito sólida, ainda que não produzisse tanto, ainda que não tivesse tanto volume, que não conseguisse criar tantas chances de gol. E o Corinthians dessa temporada, o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, ele não cria praticamente nada. E aí, claro, saíram 3 gols em 6 minutos, é bom a gente destacar isso. Isso não é normal, até pela dinâmica do jogo, então é, de alguma maneira, uma coisa muito atípica você fazer 3 gols em 6 minutos apenas, né? O padrão do Corinthians não é esse. E defensivamente é um time que tem sofrido demais. Então, existem problemas dos dois lados, mas evidentemente o do Corinthians e, portanto, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, ele é muito mais discutível. E aí, só uma coisa, Paulo, porque assim, tinha muita gente falando, se o Corinthians perder hoje, o Vanderlei não seguirá no comando do trabalho. Havia até uma apuração aqui do time dos canais ESPN. Essa possibilidade era real. Perfeito. Então, aí eu te pergunto o seguinte. Esse jogo agradou o suficiente para manter no cargo? Não, mesmo sem a derrota? E mais do que isso, se a gente for olhar para o resultado apenas, tá bom, é o resultado. Perdeu, o que muda na avaliação do técnico Vanderlei Luxemburgo, o fato do pênalti para o Grêmio não ter sido dado já nos acréscimos da partida. Porque se o pênalti é dado, possivelmente o Grêmio faz o 5º gol, vence a partida e aí o Vanderlei cai. Se o jogo termina 4-4, tá tudo certo, tá tudo bem, houve uma evolução e o Vanderlei não cai. Eu queria entender isso, quer dizer, porque essa coisa de atribuir apenas a uma vitória ou uma derrota a decisão de permanência ou demissão do técnico, e eu nem estou defendendo a demissão do Vanderlei. Só uma coisa, você ainda tenta entender
O quê? Você tem razão, essa situação, tomar o quinto gol de pênalti no final, num pênalti não marcado. Você acha que foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Eu também acho que foi pênalti. Eu acho que estava aberta, a asa Mas estava independentemente de ter sido pênalti ou não, se faz, cai, não cai. Na verdade, o que não explica isso é o que explica tudo o que acontece no clube. Um clube que tem capacidade de arrecadação quase igual ao do Flamengo, que deveria contratar os principais jogadores com uma certa facilidade, que deveria disputar os pontos corridos sempre na parte de cima da tabela, e que desde a saída do Tite, com exceção uma temporada do Carille, quando quase ninguém acreditava e consegue um campeonato brasileiro mais do que merecido, para mim o mais difícil da história do clube, nunca mais conseguiu ter uma gestão consistente para disputar os campeonatos à altura de 30 milhões de torcedores, que no futebol, onde o dinheiro pesa acima de tudo, deveriam ser suficiente para o time ser, no mínimo, o segundo principal investimento em atletas em toda a temporada. Então, o que não explica isso o que explica tudo isso, sem segredo. Galera, tem que concordar com o Vitor Birner, né? A equipe do Corinthians é uma equipe gigantesca, né? Junto com o Flamengo, aí é uma das equipes que mais tem número de torcedores, que mais arrecadam aí, né? Televisão, e o Corinthians nesse buraco não tem condições de contratar jogador. É meio que difícil de entender, né, galera? E assim, se olhar bem um jogo de 8 gols, não quer dizer que foi aquele jogo excelente, né? Pra quem vê é bom, porque todo mundo quer ver jogos assim de muitos gols. Eu gosto de ver jogos assim, muito corrido, que tenha bastante gols, mas não foi aquele jogo assim espetacular, na minha opinião. É um jogo histórico, né? Jogo de 8 gols assim é histórico, né? Um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro, né? Na minha opinião, galera, nesse último lance ali foi pênalti, né? Pênalti não marcado. O VAR poderia ter chamado o árbitro para poder olhar, né? E complicado, galera. A situação do Corinthians, na minha opinião, o Corinthians não deveria estar a 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Porque assim, o Corinthians não tem feito uma campanha espetacular. Na minha opinião, essas 2 semifinais que o Corinthians chega, na minha opinião, maquia o futebol do Corinthians. O Corinthians não tem jogado grande futebol, tem conseguido passar na raça, entendeu? Mas não tem jogado bem. A equipe do Grêmio, na minha opinião, é uma equipe bem mais estruturada do que a equipe do Corinthians. O Renato Gaúcho, ele não tem grandes peças na mão, mas ele consegue fazer a equipe jogar. A equipe sabe o que tem que fazer em campo. Por isso que o Renato Gaúcho, ele cobra dos jogadores. Ó, eu falei, se não fizer o que eu tô pedindo dentro de campo, não correr, não se doar, pode ter 10, 15 minutos, eu vou tirar. E hoje os caras correram mais. Entendeu? Porque o Renato Gaúcho, ele não é de fazer isso. Não é de ficar reclamando de jogador. Ele não reclama. Ele nunca vê. É muito difícil ver ele na mídia falar alguma coisa de jogador, porque ele não fala. Se ele tá falando é porque o negócio tá pegando. E a equipe do Corinthians, eu concordo, é uma equipe mal treinada, utilizou esse tempo da data FIFA aí muito mal, né? Os próprios caras de dentro do Corinthians aí já reclamaram sobre isso, né? O trabalho do Luxemburgo não é um trabalho bom, se você olhar em números, não é um trabalho bom. Conseguiu 2 semifinais e tal, beleza, conseguiu, mas não é bom. Agora vamos ver se o Corinthians vai chegar à final da Sul-Americana. A expectativa é grande, porque se o Corinthians chegar, é um jogo só, galera. Final de Sul-Americana é um jogo só, e o Corinthians vai poder dar o win nessa final para poder conseguir o título da Sul-Americana, porque o título coloca a equipe do Corinthians diretamente na fase de grupos da próxima edição da Libertadores, galera. Você imagina o Corinthians mal pra caramba conseguir uma vaga na Libertadores. Seria ótimo. A equipe ano que vem poderia ter mais investimento, contratar novos jogadores, na minha opinião, também contratar um novo técnico, que na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo, respeito muito a história dele, mas na minha opinião tá um técnico muito ultrapassado, é um técnico que não gosta de ficar respondendo coisa, entendeu? Na coletiva, e é meio complicado, galera. É isso aí. Esse foi o vídeo do nosso canal, deixa nos comentários a opinião de vocês.